Para falar desse tema, é impossível não lembrar de Antônio Cândido, que foi quem primeiro, em 1998, postulou, num artigo importantíssimo que o Brasil inteiro lê, postulou a ideia de que a literatura era um bem a ser desfrutado, um deleite a ser vivido, um direito a ser experimentado por todos os cidadãos. A Cátedra Unesco de Leitura, com a Universidade Federal de Pernambuco, por iniciativa do professor Aldo Lima, reeditou em livro, e com 8 ou 10 comentaristas importantes do Brasil, essa estratégia de levar a leitura literária como o gancho, o ponto de partida para a formação de leitores. A gente pode estranhar isso, né? A gente pode achar que o nosso caminho para chegar à literatura é um caminho que deveria começar por coisas bem mais simples, leituras de jornal, leitura de notícias. Eu gostaria, com vocês, de refazer essa ideia que me parece bastante equivocada. As narrativas, na verdade, sustentam o mundo, sustentam a nossa condição. Tanto as narrativas pessoais como coletivas, as anônimas, as autorais, cujo entendimento clássico tem que ser renovado a cada tempo pelo olhar de quem retoma esse material. Borges, num livro chamado O Ofício do Verso, de 2000, diz que as narrativas fundamentais não passam de meia dúzia. Ele afirma isso. E, sem fazer defesa de qualquer religião, afirmava que todas essas narrativas estão na Bíblia, porque elas envolvem o nascer, o morrer, o amor, o ódio, a inveja e a compaixão. Como a cultura que nasce, o cultivo, a nossa experiência de estar no meio do mundo, não é? Ela nasce dessa relação, e como a arte não pede passagem também para existir, a arte só causa problemas quando ela passa a um controle do Estado, do mercado, e aí perde a sua potência, perde a sua energia. A leitura, na verdade, é uma condição de ambiência, é uma questão do meio onde você está e é uma questão de subsistência. Para sobreviver, nós precisamos ler todo o tempo. A travessia de uma rua. A gente pode imaginar que um leitor como Barthes morresse atropelado ao atravessar uma rua? Onde ele estava naquele momento, com seu olhar, com seu coração, para que isso viesse a acontecer. Então, o compromisso oficial, compromisso estatal, é o de apoiá-la, de fortalecer essas práticas sociais de responsabilidade cívica, porque o leitor é quem aprende a se relacionar com o mundo e com os outros. Ele aprende a alteridade, descobrir que não está só no mundo, e que ele sozinho pode muito pouco ou pode quase nada. A leitura, na verdade, é um efeito relacional entre aquilo que nós dizemos que acontece, aquilo que nós discursamos como acontecimento, e o receptor, o interlocutor ou leitor, que imediatamente provoca nele uma resposta, provoca nele a necessidade de reagir ao que ele acaba de ver ou que ele acaba de ouvir. Então, esse efeito da leitura, ele não é apenas um efeito estético, porque, pensemos bem, um livro do Wolfgang Iser, que se chama O Fictício Imaginário por uma Antropologia Literária, chama a nossa atenção de que a construção de sentido é o que impera na nossa necessidade de ler o mundo. E essa construção de sentido que interpreta, na verdade, o nosso lugar no mundo,
o lugar do outro e o nosso lugar na história. Com isso, ela, de fato, alavanca uma comunicação, alavanca a necessidade de uma ação.